Tu te formaste quando, Paulo? Na, eu me formei em Não, 78. do mestrado, do mestrado. Ah, o mestrado foi em 2020, Ah, tá. Então tu és egresso, antes né? da pandemia. Ai, que coisa boa. Escuta, tu chegaste a ver algumas das palestras? Eu cheguei a ver algumas das palestras ontem, mas como eu estou com atividade aqui, Aham. eu entro quando dá, quando Sim. não dá, não Então saio. Por exemplo, tem tu um... não chegou aí no campus. Não, 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 eu só vou ali para almoçar. Ah, tá. Tu sabes que eu sou madrinha ali de uma iniciativa na universidade, do nosso programa, com os alunos, os egressos, os que estão fazendo mestrado, que a gente montou uma fraternidade de alumni chamada Adnegócia. Ah, de negócio, eu recebi, só que Ai, naquele período eu não estava no Brasil. ai, que bom. E assim, e nós estamos assim muito muito ansiosos para que os nossos formados venham fazer parte das atividades da Irmandade, da Fraternidade, Sim, justamente para fazer, ter iniciativas dentro do programa que partam dos alunos, né? não, tá bem. E a senhora, eu não sei se tem programa, tem Sim, eu vou te passar essas informações aqui, até pelo chat. Ah, eu vou te passar o contato do Rafael. O Rafael Bertoldi, ele está como líder dessa iniciativa Uhum. e então o ideal seria que tu conversasse com ele, né? Ó, eu vou Não, tá colocar bem. aqui no chat para ti se aproximar até Uhum. eles estavam falando no primeiro dia que nós estivemos no congresso que a fraternidade esteve conosco na mesa de abertura, né? Uhum. E aí eles também estão bolando para também fazer o congresso dos alunos. Olha que legal. Boa. E aí os alunos irem para a palestra, os alunos apresentarem seus trabalhos, toda uma organização dos alunos. Muito bom. E aí a Não, gente eu tá, vou fazer assim, eu estava esperando que tivesse uma outra segunda movimentação para mim poder comparecer lá. sim, ó, tá no chat o celular dele. Tá, tá faltando um número, mas tá. Pois é, eu peguei aqui no meu celular na agenda e ele tá sem o 9. Então não sei É, se ele registrou automático isso. tá. Aí o Vitor chegou também? O Vitor tá aí ou ele saiu? Saiu. Bom, então A vamos senhora, eu lá. não sei qual é o tempo que a senhora vai ter, mas eu, às É, 13h30, vou ter sim, não, que aqui a tomar gente, uma. eu pretendo quando for umas 3 horas a gente já encerra essa conversa, né? Ah, bom. E essa conversa que nós propusemos aqui no nosso Congresso Internacional, ela tem tudo a ver com a questão da produção científica exigida do programa de mestrado profissional. E aí justamente no intuito de aperfeiçoar a produção dos mestrandos e qualificar a produção dos mestrados e fazer essa aproximação, então a gente trouxe essa oficina de escrita de artigo e escrita do próprio desenvolvimento da dissertação. E aí, então, ela é toda voltada para uma conversa mais metodológica, né? Que tem todo o seu encanto, né? Na minha perspectiva, tem todo o seu encanto. Certeza. E na questão da proposta que nós temos para nossa produção, e a gente tem percebido ao longo do tempo, que a nossa produção ela é voltada para o mestrado profissional e que sai num médio prazo doutorado profissional. E isso tem uma implicação, isso tem uma diferença significativa no que nós produzimos.
E isso depende de método, isso depende de metodologia, né? Então a gente tem que mudar o drive, né? Se desmontar e se montar novamente, porque o que é exigido do mestrado profissional são novas metodologias. E aí, o que nós temos aqui desenvolvido dentro do mestrado profissional é exatamente a adaptação de uma metodologia que se chama Design Science Research. E aqui nós vamos pegar o gancho, junto com ela, de ver como que fica isso, tanto na dissertação quanto num artigo, né? Então, usando a mesma metodologia. E essa metodologia, ela é uma metodologia que nasce na engenharia de produção, passa pela administração e gestão de negócios e chega até mim, né? Então, eu tive contato fortemente com essa metodologia, porque eu sou professora e pesquisadora na Escola de Administração de Empresas e Gestão de Negócios, e aí eu tive contato com esse método e entendi que é uma metodologia que pode ser trazida para o nosso mestrado profissional, porque ela se encaixa perfeitamente no que é exigido do mestrado profissional, né? E aí eu trouxe uma foto para vocês desse livro, que é Design Science Research, que foi produzido, então, por esse time por esse time da engenharia de produção, professores da Unicinos, que trouxeram também essa metodologia de fora para dentro, uma metodologia estrangeira para dentro, e ela então começou a passear, os professores começaram a investigar e começou a distribuir, a absorver esse método nas suas escolas. E aí então aqui a gente tem essa primeira obra aí vinda pela engenharia de produção, e depois ela vai para dentro da Escola de Gestão e Negócios, e agora ela vem para dentro do mestrado profissional. Então, vejam bem, a metodologia, na verdade, a metodologia significa a ciência do método, né? Então, o método em si, ele tem 4 perspectivas, e o método significa a observação de mundo. Como a gente observa os fenômenos e como a gente conclui num raciocínio lógico a partir deles. Então, se eu estou no campo da observação, automaticamente o meu cérebro ele vai encaminhar para uma conclusão a partir de uma observação, seja ela de um problema, seja ela da realidade, qualquer cenário que se apresente onde exija de mim um processo de conhecimento, um processo cognitivo, eu vou chegar a uma conclusão com tudo aquilo que eu tenho de conhecimento. Então, na metodologia, que é a ciência do método, ela diz que nós, seres humanos, nós temos 4 campos lógicos de conclusão. Ou a gente conclui as coisas da vida pelo método indutivo, ou a gente conclui as nossas percepções da vida pelo método dedutivo, ou a gente faz esse processo pelo método hipotético-dedutivo, ou a gente faz tudo isso também pelo método dialético. E o direito, ele é muito dialético, né? Que é o confronto das ideias, a disputa pelo melhor argumento, pela melhor fundamentação, pelo melhor processo descritivo das coisas. Então, o direito conta muito como são as coisas, né? Conta muito, ele descreve muito como são as coisas. Então, o nosso cérebro trabalha com essas 4 perspectivas, sendo que o método indutivo, eu tenho uma ideia geral das coisas e induzo o mesmo conceito para outras coisas. O método dedutivo, ele faz o contrário. Ele observa o mundo geral e ele acaba aplicando os mesmos conceitos no particular. Então, a gente faz essa semelhança, a gente busca semelhanças, né? Que é, por exemplo, o que a gente poderia entender no direito a analogia, né? Ela vai buscar coisas semelhantes para economizar energia e trabalho e aplicar as mesmas regras. Então, o método indutivo e o método dedutivo são esses 2 métodos que o nosso cérebro observa a realidade e replica essa realidade em outras realidades. E o método hipotético dedutivo, ele está relacionado a uma questão que eu enxergo como problema.
Então, eu enxergo um problema e tenho o meu processo cognitivo, eu acabo, por causa desse conhecimento acumulado, eu acabo deduzindo uma solução para aquele problema. Então, quando eu deduzo uma solução para um problema antes de mergulhar efetivamente no problema, eu estou dentro de uma hipótese de solução que pode ser verdadeira, como pode ser não verdadeira. Então, é um método hipotético dedutivo. Eu vou identificar um problema, com tudo que eu conheço, eu vou imaginar uma solução coerente para aquele problema, uma solução lógica, independentemente, num primeiro momento, de me certificar dessa minha dedução, mas aí na pesquisa a gente passa toda a pesquisa investigando para ver se aquela hipótese que eu tinha dito inicial que ia resolver, ela se confirma ou não. E aí o método dialético, então, ele vai trabalhar no confronto de ideias, e aqui a gente tem no confronto de argumentação, e aqui no nosso caso, a argumentação jurídica, né? Aqui é onde a gente tem mais presente a questão das formas de ciência jurídica, né? Que é a doutrina, a jurisprudência, então tudo isso está dentro do sistema de método dialético. E aí a ciência tradicional, como que ela se compara ao design science? Como que eu estabeleço esse elo de diferença para ficar mais claro qual que é a proposta, né? Opa! Como que é esse processo onde que eu consigo diagnosticar essa diferenciação? Deixa eu tirar o som aqui, porque isso aqui me atrapalha. Então, olha só. Na ciência tradicional, são esses métodos, que são esses processos mentais que nós temos de adquirir o conhecimento, quanto ao propósito, se eu estou no aspecto da ciência natural, ou seja, eu observo a natureza para tirar conclusões e soluções da vida, então eu tenho o propósito da ciência natural é entender esses fenômenos da natureza, descobrir como que as coisas funcionam, o porquê delas, né? A ciência imita a natureza. Então, nós estamos no campo da ciência natural. O propósito da ciência social, que é um pouco mais próximo de nós, é descrever, entender e refletir sobre o ser humano e as suas ações. E no Design Science, que é essa proposta metodológica para o mestrado profissional, ele trabalha com um raciocínio lógico de pesquisa, onde ele identifica um problema da realidade, não da natureza, e ele apresenta um projeto de solução. E aí, com isso, ele tem uma infinidade de possibilidades de desenvolver, modificar, aprimorar, inaugurar, sempre com foco na solução. Então, o Design Science, ele não se preocupa em descrever, ele não se preocupa em entender e não se preocupa em refletir, ele se preocupa em resolver. Esse é o propósito. Agora, qual que é o objetivo da pesquisa quando eu adoto um método ou outro? Então, na ciência natural, o objetivo da pesquisa é mapear. Então, eu vou observar, eu vou descrever, eu vou explicar e vou concluir, vou predizer. Na ciência social, o objetivo da pesquisa é explorar o contexto, descrever esse contexto, explicar esse contexto e também predizer esse contexto. Já no Design Science, é prescrever uma receita, vamos dizer assim. As pesquisas são voltadas à solução de problemas. Então, o pesquisador, ele recorta esse problema da realidade e aí ele vai tentar resolver. Então, o drive é completamente diferente. E aí, exemplos de áreas da ciência natural, nós temos a física, a química, a biologia. Na ciência social, nós temos a antropologia, a economia, a política, a sociologia, a história, o direito. E no Design Science, a gente está mais próximo de gestão, de engenharia e de medicina. Ok? Então,
vamos compreender, vamos crescendo nisso. Aqui, no Design Science, acho que... ok, ele fez isso, né? Então, no Design Science, a gente tem uma mudança de drive, e aí eu prescrevo uma receita para projetar uma solução e criar artefatos. Aqui aparece essa linguagem no Design Science, que é: eu vou construir artefatos. E aí a gente vai ver como é que isso vai funcionar para nós do direito, né? Mas a gente vai prescrever uma receita, elaborar essa receita e depois, então, entregar essa receita, tá? Então, a gente não só prescreve, como a gente mostra o produto dessa receita, que é exatamente o que o mestrado profissional tem como regulamento. Então, o que os principais conceitos? O que é o Design Science? É uma ciência que procura consolidar um conhecimento sobre o projeto e o desenvolvimento da solução para melhorar algum aspecto do sistema que já está posto, resolvendo problemas e criando novos artefatos, que são as soluções aplicadas. Então, eu não só vou trabalhar com a teoria, mas eu vou entregar essa teoria numa forma onde ela possa ser aplicada, tá? E o que é, então, esse artefato que o Design Science leva o pesquisador a entregar? Esse artefato é algo construído pelo homem, diferente da ciência natural, que já está tudo construído e o homem só observa. Aqui, não, aqui é ciência feita pelo homem no sentido de identificar os problemas, resolver os problemas cognitivamente e depois apresentar esse artefato como uma solução. Então, essa interface entre o ambiente e o ambiente externo de um sistema. Então, se eu estou dentro de um escritório de advocacia, o ambiente externo é esse escritório de advocacia, o ambiente interno desse escritório de advocacia e o problema que eu estou resolvendo para melhorar a performance, vamos dizer, desse escritório de advocacia. Então, esse é o raciocínio que me leva a um artefato, né? Então, tá, eu já identifiquei o problema, eu já mapeei a solução, agora eu vou construir efetivamente a solução para a melhoria desse escritório de advocacia, por exemplo, tá? Em outras palavras, então, o problema, tudo começa pelo problema. Porque se eu estou dentro do campo científico de prescrever uma receita, prescrever uma solução, então eu não preciso descrever o objeto. Eu não preciso contar a história do problema. Eu simplesmente digo: aqui nesse sistema tem um problema. E o problema está neste contexto. Então, o drive mental é direcionado para o problema da realidade. E aí a pesquisa, ela adota ali, um artefato é desenvolvido para tentar resolver um problema em determinado contexto. E o uso do artefato vai possibilitar, então, a colaborar ou colocar em dúvida exatamente até as conjecturas teóricas que vieram antes, que consolidaram aquele sistema. Então, vamos falar um pouquinho do nosso sistema. O sistema jurídico, a gente tem muitos problemas para resolver. O CNJ tenta resolver alguns problemas. O judiciário tenta resolver outros problemas. Os advogados tentam resolver problemas dos seus clientes. Então, isso é um sistema que está o tempo todo se comunicando para resolver problemas. E não necessariamente os problemas que nós temos hoje a gente consegue resolver com respostas antigas, que a gente já tem respostas prontas porque a gente foi construindo no nosso processo. E hoje, por exemplo, com todos os adventos tecnológicos, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com esses fenômenos novos, porque tudo que nós temos construído psicologicamente, cognitivamente, historicamente, tudo isso meio que às vezes não se encaixa nesses fenômenos novos. Então, quando a gente pega um problema para resolver, como eu estava comentando hoje lá num grupo de trabalho, né?
que estava falando exatamente das plataformas digitais que estão concorrendo com a criação humana e como fica a propriedade intelectual. E daí eu estava dizendo exatamente isso. Nós já temos muito conhecimento consolidado na proteção humana do processo criativo. Mas já tem indícios de que outros processos criativos vão acontecer, por exemplo, se a humanoide Sofia, lá atrás, já foi apresentada como um sujeito de direitos e adquiriu a cidadania. Então, o sistema ele já está mostrando para nós que num futuro, não sei quando, esses robôs humanoides extremamente inteligentes, com capacidade neural, vão ter processos criativos e provavelmente vão ser sujeitos de direitos. Então, tudo que eu tenho construído no direito hoje não serve para esse cenário. Por quê? Porque eu tenho um novo sujeito de direito. Ele não é humano, ele é uma entidade robótica. Né? Então, quem é sujeito de direitos é a pessoa física, o cidadão e a pessoa jurídica. Fora disso, a gente não tem outros sujeitos de direitos. Né? Então, a gente vai enfrentar um novo sujeito de direito. Então, eu não tenho nada construído para esse cenário. Então, eu vou ter que diagnosticar esse problema e construir essa solução e oferecer uma resposta que aí a gente está chamando de artefato. Né? Então, ela vai desmontar um processo teórico de conhecimento para montar outro processo de conhecimento. Né? Então, a partir de um problema. Então, esse problema não consigo resolver com questões que eu já tenho construídas. Então, eu tenho que construir novamente, porque toda a teoria não serve. Então, eu tenho esse processo mental. E aí, essa pesquisa, essa busca, ela vai direcionar, então, para a solução. Ok? Eu sei que é muita informação, o nosso drive jurídico, às vezes, ele não consegue captar toda a dimensão disso, mas ok, a gente precisa conhecer isso e se esforçar para ir performando melhor a nossa mentalidade de pesquisa. A pesquisa do Design Science Research, ela tem algumas questões que são muito sensíveis, ela tem relevância e rigor. Por que ela tem esse rigor? Porque, primeiro, ela vai distanciar, ela procura reduzir o distanciamento entre a teoria e a prática, mas manter o rigor necessário para garantir que o resultado seja confiável. Né? Então, ela vai montar o processo de pesquisa da fundamentação teórica e vai transformar essa teoria para além do discurso numa aplicação prática. Então, é uma resposta entre teoria e prática, que é exatamente o perfil do mestrado profissional. Os objetivos da pesquisa, então, como eu disse para vocês, é prescrever a solução e entregar o produto dessa solução. E os produtos, então, são chamados de artefatos, que não é necessariamente objetos, né? Quais são os artefatos possíveis de se enxergar dentro dessa metodologia? Eu posso observar o problema da realidade e entender que esse problema da realidade eu resolvo ele quando o fenômeno é novo e eu categorizo. Que era o que eu estava acabando de falar para vocês. Se eu tivesse hoje uma orientação de dissertação e a proposta, depois de diagnosticado todo esse problema, provavelmente eu ia desenvolver uma teoria nova de um sujeito de direito robótico. Eu estaria no meu artefato seria classificado como um construto, que é criar um vocabulário conceitual dentro de uma área de domínio que não existe. Então, se eu tivesse que criar o conceito de sujeito de direito robótico, eu estaria entregando um construto. Outra forma de artefato. Modelo. O que são novos modelos? São propostas que expressam relacionamento entre os conceitos, entre os construtos. Então, eu criaria um novo modelo jurídico de classificação do sujeito de direitos e obrigações. Então, eu não só desenvolveria o conceito do sujeito de direitos,
mas também eu avançaria e diria que esse sujeito de direitos robótico, agora ele tem uma natureza jurídica de direitos e obrigações. Ele vai poder ter direitos e obrigações. Imaginem vocês como isso impacta em tudo que foi construído no nosso cenário jurídico. Por quê? Porque será que um robô humanoide ele vai trabalhar e ter salário? Será que um robô humanoide ele vai ter contas a pagar? Será que um robô humanoide ele vai assinar contratos e vai ser multado se ele violar cláusulas contratuais? Será que o robô humanoide ele vai ter declaração de imposto de renda? E se for de imposto de renda, que pessoa é? Jurídica, física, robótica? Então, olha como a dimensão aumenta e eu crio um modelo inteiro só para tratar o humanoide. Eu crio um modelo de tratamento para esse robô humanoide entrar dentro do sistema jurídico. Outro construto, um framework. O que é um framework? Ele é representado, então, por um suporte, por um guia de orientação, por um manual. Manual, guia, então eu vou desenvolver vou mapear o problema, desenvolver a solução e vou testar essa solução e, ao final, o artefato que eu vou entregar como resposta a esse problema é um guia. E aí eu vou dizer, se vocês aplicarem o guia, o resultado vai ser esse que a teoria me mostrou. Então, ali um guia pode também ser um artefato. Outra questão que aparece, arquitetura. Essa arquitetura não é da faculdade de arquitetura imobiliária ou de design de interiores. Tá? Aqui, para nós, ela está relacionada a sistemas estruturantes de alto nível, por exemplo. Imaginem vocês que essa palavra arquitetura hoje, ela é muito usada para sistema de rede. A arquitetura da rede, ou seja, todo o fluxo de informação, desde quando o consumidor aceita o cookie, aceita o carrinho de compra, aceita a forma de pagamento, depois é despachada a logística, ele recebe em casa, ele qualifica e ele julga todo o processo dele. Então, isso é uma arquitetura de um sistema. Né? Então, essas arquiteturas, elas podem ser pensadas em todas as áreas do conhecimento. E no direito também. Se vocês olharem processo civil, processo tudo é processo. É que ali ele está no formato escrito e artigo. Mas se você começar a colocar todos aqueles artigos numa condição de processo, você vai ver exatamente o que é um processo. Né? Ele sai daquele formato nosso descritivo de artigo e ele acaba virando uma tela gigantesca mostrando para onde as coisas vão e se sim elas vão para um lado e se não elas vão para outro lado. Isso é uma arquitetura de alto nível. Os códigos de processos são arquiteturas de alto nível. Eles só estão formatados em outro formato, mas eles poderiam estar formatados num fluxo ilustrativo de processo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. No passo 4 vai para o passo 4.1, no outro passo vai para o 4.2 e assim sucessivamente. Então, a arquitetura também é uma entrega de artefato. O princípio do projeto também pode ser um artefato. Então, princípios-chave e conceitos para guiar um projeto. Então, eu posso ter um problema da realidade, vamos pegar o cenário mais novo, que é uma tecnologia. Então, eu posso fazer, por exemplo, com os bias ou os vieses do algoritmo. Está todo mundo tentando construir princípios chaves e conceito justamente para cuidar e guiar de um projeto jurídico. Qual é o projeto jurídico? Regulamentar ou autorregulação. Mas só que ninguém sabe como fazer isso. Por quê? Porque ainda está se tateando quais são os princípios desse projeto de regulamentação. Né? Então,
se a gente chegar na regulamentação, suponhamos que isso fosse desenvolvido na pesquisa. Por exemplo, um projeto de lei. Por exemplo, uma exposição de motivos para um projeto de lei, eu estaria dentro desse artefato princípio do projeto. Qual projeto? Do projeto de lei. Então, aí a dissertação entregaria este projeto de lei como um artefato. Ah, o que mais está dentro desse princípio do projeto? Uma norma regulamentadora, uma resolução, uma instrução normativa. Tem muitas coisas jurídicas que já estão nas legislações que a gente não consegue rodar porque a gente ainda não entendeu quais são os princípios desses projetos. São normas abertas, programáticas, que precisam ser preenchidas, e nesse preenchimento o tempo escorre pelas mãos e a sociedade fica sem uma resposta efetiva. Então, o princípio do projeto é isso, são esses conceitos para guiar o próprio projeto. Ah, a gente tem, prof, na LGPD, no Marco Civil, tem um monte de legislação, agora nessa que está discutindo sobre IA, a gente tem um monte de princípios lá, prof. Como que a senhora fala que não tem princípio? Tem princípio, me fala como que tu aplica. Porque quem é que preenche o sentido da norma? A jurisprudência. Então, se tu preenche o sentido da norma na pesquisa, a jurisprudência pode aplicar a tua pesquisa. É totalmente diferente, né? Ao invés de esperar vir da jurisprudência, a gente entrega para a jurisprudência esses vetores que colocam os princípios que já estão ali pressupostos no chão da fábrica para rodar. Então, olha que baita pesquisa, né? Outro artefato é a gente inventar novos métodos. Então, quando a gente, na pesquisa, a gente diagnostica um problema da realidade, que as pessoas estão se debatendo para resolver, e que tu enxerga que ali tu pode resolver com um novo método, tu estás entregando um artefato justamente dentro da pesquisa do mestrado profissional, que é o como fazer. Uma das questões que eu coloquei hoje num dos GTs, no GT que a gente estava, foi exatamente isso. Eu falei para o pessoal, eu falei, olha, não adianta a gente ficar chovendo no molhado. Já tem muita gente falando sobre governança, já tem muita gente falando sobre LGPD, já tem muita gente falando sobre inteligência artificial. Mas como fazer? Se eu sou uma microempresa, eu entendo a importância de tudo isso, alguém me ajuda porque eu não sei como fazer. Então, a pesquisa, ela pode entregar este método de como fazer. E aí a relevância é enorme, né? Porque tu cria o como fazer e as pessoas vão lá e se apropriam desse como fazer e muda a sua história. Isso é pesquisa aplicada, é quando a gente muda a realidade. Outra questão ali que pode ser um artefato, a instanciação. O que é um artefato de instanciação? São implementações que operacionalizam esses construtos, os modelos, os métodos e outros artefatos abstratos. Então, imaginem vocês que o projeto, a pesquisa entregou o método ou entregou o princípio-chave que vai guiar o projeto de implementação da inteligência artificial no Brasil. Então, todos aqueles conceitos abertos, a pesquisa foi lá e preencheu esses requisitos, preencheu esses princípios. E aí, então, vai lá no CNJ, vai lá no STF, vai lá no STJ e contribui com a implementação. Ou contribui com a própria programação do sistema, por exemplo, com palavras-chave. Então, suponhamos que eu digite lá dignidade da pessoa humana ou livre consentimento informado. Livre consentimento informado. Só que aí a pesquisa entrega várias palavras-chave que constituirão o sentido da norma livre consentimento informado. Esse foi o produto da pesquisa. Vai lá, entrega lá para o STJ, para o STF, para os tribunais regionais, para os tribunais federais, que, quando envolver discussão sobre livre consentimento informado, essas palavras-chave estarão conectadas para
buscar a jurisprudência. Olha que coisa mais linda. Isso é instanciação. Tu sobe a instância de aplicação da tua entrega. Então, tu já entregou. Tu já tem ali um formato e aí tu avança para uma instância maior para mudar todo um sistema que está com o mesmo problema, tá? E ali, por fim, as teorias de projeto. O que é essa entrega? É um conjunto prescritivo, ou seja, uma receita de instruções sobre como fazer algo para alcançar um objetivo. Então, é uma teoria, geralmente, inclui outros artefatos abstratos. Então, vai reunir tudo, né? E vai oferecer um projeto novo. Então, as teorias de projeto são exatamente isso. Uma teoria geralmente inclui outros artefatos, porque vai reunindo tudo isso, e aí entrega, então, um modelo pronto. Ok? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tô falando muito rápido? Não? Tudo bem, Paulo? Alan? Tudo bem. Tá. Então, olha só. Sim, tranquilo. Ok. Obrigado. Então, Agora entrou minha imagem. Ah, sim, agora eu te vejo. Prazer em vê-lo pessoalmente, então. Bom, então Prazer é aqui, todo meu. então aqui a gente tem toda essa classe de entregas. E aqui, então, tem outro detalhe nesse método. Ele se preocupa em mapear os problemas. Então, até para mapear os problemas, ele vai mencionar que tipo de problema, então, esse método, ele avalia como sendo um problema bom para resolver, um problema que vai causar impacto na vida das pessoas se ele for resolvido. Então, ele vai fazer o seguinte raciocínio. Bom, esse problema, ele é um problema prático ou ele é um problema teórico? Então, ele vai fazer essa seleção. Segundo, o que tem já escrito e produzido academicamente sobre este problema? Então, aí ele vai fazer uma busca de base de dados científicos e base de dados técnicos. Ele vai mapear, ele identificou o problema, e aí ele vai pensar o seguinte: eu não vou ter retrabalho, e se alguém já resolveu, eu vou aproveitar o que foi resolvido para ver se eu posso avançar ou já se esgotou. Então, ele vai fazer esse levantamento. Depois, ele vai, então, identificar, eventualmente, o que já tem pronto. Então, primeiro ele mapeia se é um problema prático ou teórico. Depois, ele vai fazer uma investigação para ver se é prático ou teórico. Depois, ele vai ver o que já tem de solução apresentada. E aí, então, ele vai definir exatamente qual é o problema que ele vai resolver. Então, se a gente na inteligência artificial já tem um projeto de lei, então eu não preciso começar por um projeto de lei. Eu posso olhar o projeto de lei, entender que ele é insuficiente em alguns artigos, e aí eu vou lá e desenvolvo uma pesquisa para preencher o sentido de um único artigo. E aí, nesse único artigo, eu vou resolver um problema de interpretação daquele dispositivo, ou eu vou preencher o sentido da norma para aliviar a tensão da questão dialética da norma e deixar ela mais pragmática, para que todos possam se sentir seguros juridicamente com aquele modelo que foi apresentado para aquele dispositivo. Então, olha o processo mental desse pesquisador, tá? É genial, é fantástico. Qual é a diferença, por exemplo, desse método para estudo de caso e pesquisação? Bom, estudo de caso é um recorte da realidade que já foi enfrentado, e aí você vai fazer uma releitura do que já foi feito para ver se alguma coisa mudou, né? Então, os objetivos no estudo de caso, por exemplo, é auxiliar a compreensão de fenômenos sociais complexos. Já na pesquisação, eu vou resolver ou explicar esse problema, gerando conhecimento para a prática e para a teoria. E na Design Science Research, eu vou desenvolver o produto aplicado para permitir a solução daquele problema.
né? Então, o processo mental ele é mais enxuto, ele é mais curto, eu vou direto no foco, ok? Quais são as principais atividades, então, se eu optar por estudo de caso, as minhas atividades de pesquisa vai ser definir o problema, sugerir uma solução, desenvolver a fundamentação teórica dessa solução, avaliar se deu certo essa solução e fazer a conclusão de pesquisa. Se eu tiver optado por fazer um estudo de caso, quais são as atividades que eu vou ter que fazer no percurso da pesquisa? Bom, primeiro eu vou ter que definir o conceito. Depois eu vou ter que planejar os casos que eu vou estudar. Eu vou conduzir um projeto piloto, eu vou coletar os dados, eu vou analisar os dados e vou gerar um relatório de pesquisa. Isso é estudo de caso. E na pesquisa-ação também é um método que tende à pragmática, que tende a chão de fábrica, a resolver os problemas. Então, quais são as atividades de um pesquisador que escolhe esse método? Ele vai planejar uma ação, ele vai coletar os dados, ele vai analisar e planejar mais ações para resolver, ele vai implementar essas ações, avaliar os resultados e monitorar. Então, lá no Design Science Research, ele vai definir o problema, sugerir a solução, desenvolver a solução, avaliar a solução e concluir pela solução. Se sim ou não pela viabilidade. Então, o processo mental de pesquisa é muito mais enxuto. Quanto aos resultados, no Design Science Research, então, a gente produz artefato. E o tipo de conhecimento que a gente produz nesse método é como as coisas deveriam ser daqui para frente. No estudo de caso, a gente não tem só os construtos, mas a gente tem hipóteses, a gente tem descrições e a gente tem explicações. E como as coisas são ou como se comportam. É um método descritivo. E na pesquisação, então, os resultados são também construtos, podem ser hipóteses de solução, podem ser descrições da realidade, explicações de fenômenos, como eles se comportam, e também pode ter uma proposta de ações, mas não vai implementar, tá? Aí o tipo de conhecimento que a pesquisação gera é como as coisas são e como elas se comportam. Então, é uma questão mais voltada para o processo descritivo da realidade. Muito embora se apresente uma proposta de solução, uma hipótese de solução, ela não vai ser testada necessariamente, tá? Como que se implementa uma questão dessa? No Design Science Research, não é obrigatório. Então, eu entrego a pesquisa, eu entrego o guia, eu entrego as palavras-chave, eu entrego o projeto de lei, eu entrego a exposição de motivos, eu entrego, mas a implementação não é obrigatória. Por isso que ela precisa ser divulgada para ver se alguém se interessa em implementar a solução que foi desenvolvida na pesquisa. No estudo de caso, não se aplica a implementação, porque é só descritivo, e na pesquisação, essa solução que é proposta pela revisão teórica, pela coleta de dados, análise e resultado, é obrigatória a implementação da hipótese. Como que se avalia os resultados no design? Aplicação, simulação e experimentação. No estudo de caso, ele vai confrontar a teoria que já existe. E na pesquisação também vai confrontar a teoria que já existe com dados, com a pesquisa, pode ser entrevista, pode ser dado estatístico, pode ser vários tipos de pesquisa empírica. Para nós do direito pode ser a jurimetria, né? Mas vai confrontar com a teoria que está posta, né? Então, para um caso para vocês bem emblemático, por exemplo, foi a questão da perícia prévia nos processos de recuperação judicial. Então, a lei não previa a perícia prévia, mas aquele juiz especialista empresarial de São Paulo, ele passou a exigir a perícia prévia para ver se os planos apresentados, eles teriam condições de se recuperar.
E aí, na ocasião, foi muito discutido, porque não tinha previsão legal, mas deu tão certo que depois isso veio para a reforma da legislação. Então, é o típico caso de confronto com a teoria colocada, tá? Qual é a abordagem desse sistema mental de pesquisa? Na Design Science Research, ela vai trabalhar tanto com a questão qualitativa quanto com a questão quantitativa. Depois eu vou explicar por quê. No estudo de caso, é só qualitativa. E na pesquisação, só qualitativa. E no design, a gente pode ter uma abordagem para um, para outro ou para os dois. A especificidade. Geralmente, a pesquisação e o estudo de caso, o recorte é bem específico. Situações bem específicas, onde o pesquisador vai fazer ali o seu processo mental de desenvolvimento de conhecimento. Já no Design Science Research, ele é mais geral e ele se volta mais para o ponto central do problema, né? Ok, ele pode desmembrar esses problemas, porque cada vez que ele resolve um problema, ele é jogado em outro problema. Por isso que aqui se chama classe de problemas, mas sempre tem um problema que é maior. Então, por exemplo, se eu estou num projeto que eu vou criar a lei já existe, como da inteligência artificial, está sendo discutida, já está pronta. Aí, qual é o próximo desafio? Tornar a legislação efetiva. Então, eu vou desenvolver aqui uma classe de problemas. Qual é o dispositivo mais sensível, qual é o princípio mais sensível da norma que dá mais trabalho de compreensão para as pessoas, para a empresa, para as organizações aplicarem nos seus sistemas internos. Então, eu vou diagnosticar esse problema e, conforme eu vou desenvolvendo a pesquisa, outros pequenos problemas vão aparecendo e tudo bem, eu vou resolvendo conforme a pesquisa vai se desenrolando, ok? Então, ela é mais generalizável, mas ela é generalizável não significa desorganizada, ela significa que tem um problema maior que certamente comporta pequenos problemas ali como derivados do grande problema e eu consigo resolver todos eles. Bom, o ciclo mental do Design Science Research é isso. Eu me posiciono como o meu drive mental, eu escolhi esse método que exige de mim uma observação do ambiente em que eu estou. Então, se eu sou do jurídico, eu me afasto do cenário, porque eu tenho que ficar isenta, porque eu não posso ter pesquisa científica com viés ideológico, nem para um lado, nem para outro. Então, eu me esvazio de inclinação, me coloco numa posição de observador. E aí, eu mapeio esse ambiente. Sejam pessoas, sejam organizações, sejam técnicas, sejam sistemas, e identifico um problema. Quando eu mapeio um problema, dali surge a oportunidade de pesquisa, porque surge a oportunidade de eu poder resolver. Então, imaginem vocês que nós, que já estudamos um pouco mais do que a massa da população, a sociedade nos cobra muito mais para nós apresentarmos soluções para a sociedade do que outras pessoas. Então, quando a pesquisa não faz isso, ela não cumpriu a sua função social de devolver uma solução para problemas da realidade. Então, por isso que, quando o profissional ele adota esse método, ele tem o compromisso de observar a realidade, e não é a realidade da sua conveniência, e não é a realidade da sua particularidade. É uma realidade de um sistema social onde ele está inserido. E aí ele pinça esse problema como uma oportunidade de resolver dentro da pesquisa. Isso vale ouro, né? Então aí ele pensou, ele viu a oportunidade, então ele vai passar a construir a solução. E aí ele vai fazer aquele processo mental que eu havia comentado lá atrás. Ele vai pensar o que já se tem escrito sobre esse problema no campo teórico e o que já tem sobre esse problema estudado, mapeado e resolvido.
E aí ele vai dizer, resolveu tudo, resolveu em parte, ou já não resolve mais. E aí ele continua fazendo esse rigor mental de reflexão para poder construir a solução e entregar esse valor que a sociedade espera, que é um problema a menos para resolver. E esse rigor científico, ele é o tempo todo um exercício. Então, ele está todo o tempo, ele está até o final da pesquisa, até a conclusão, essa pesquisa pode ser mexida, remexida, porque o pesquisador está o tempo todo buscando a melhoria da própria proposta dele, né? Então, aí ele vai buscar, então, esse rigor, nesse ciclo científico, ele vai buscar o rigor para poder apresentar, então, esse artefato que é o resultado aplicado. Então, olha que legal. O processo de construção desse conhecimento, que é o que eu venho chamando desse mapa mental que esse pesquisador vai ter quando ele adota esse método, então ele vai fazer o tempo todo a criação do artefato, ele vai adquirir o conhecimento observando a realidade. Ele vai pensar numa solução. Aí ele vai testar o artefato. Alguém vai dizer para ele, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui tá bom. Ah, isso aqui ficou excelente, que legal, por que você não põe mais isso? Esse método vai fazer isso, tá? E se o pesquisador não fizer isso, o método ele foi metade aplicado. Porque quando ele chega no final da pesquisa, ele vai dizer na conclusão que ele testou e foi aprovado por quem fez o teste. E que está pronto para ser aplicado no universo da realidade. Então, claro que tem várias formas de fazer isso, mas se não fizer isso, é uma entrega que ficou manca. E esse é o processo de conhecimento com que ele vai trabalhar. Tudo bem? Carol, seja bem-vinda. Tudo bem, minha querida? Moça inteligente, adorei Tudo ouvir ela certo, falar, prof. apresentar o resumo dela com propriedade, com leveza, um discurso cadenciado. Fiquei toda feliz de te ver falando. Ai, meu Deus, obrigada, prof. Uma graça. Parabéns. Obrigada. Bom, e aí então, agora, se vocês conseguiram, eu tô, acho que até falando rápido demais, né? Mas é para não deixar o discurso pesado. Esse é o processo do Design Science Research. Ele não é um processo pesado, ele não é algo surreal que nós do direito não consigamos fazer, muito pelo contrário, ele facilita demais a nossa vida em âmbito de pesquisa, porque ele rompe com o modelo anterior. Qual que é o modelo anterior? Na verdade, não é anterior, né? O modelo vizinho, vamos dizer assim, porque esse modelo ainda fica, mas ele fica no acadêmico, que é a pesquisa só pautada pela revisão de literatura e disputa de argumento. Isso não serve para nós. A gente faz a revisão de literatura necessariamente, mas a revisão de literatura para nós, ela não é argumento, ela é fundamento, que é bem diferente, né? Então, para nós, esse método no mestrado profissional é o prato do dia, é o que há de melhor para a gente poder efetivamente devolver para a sociedade o que é esperado, tá? E isso ele vai se refletir diretamente na nossa produção técnica de artigos. Por quê? Porque se a gente não mudar o drive do método, isso reflete também no artigo, porque o artigo ele tem o mesmo método, só que ele é mais enxuto, né? O recorte da realidade, o recorte do problema, ele é bem pequenininho. No artigo a gente resolve pequenas fatias, pequenas células enfermas da sociedade. São pequenas enfermidades. Na pesquisa de dissertação e de doutoramento, a gente resolve grandes problemas mais sistêmicos, né? E aqui no artigo a gente faz uns pequenos recortes e a gente vai resolvendo esses pequenos recortes e vai dando essa parcela de contribuição. Então, o artigo tecnológico, ele vai refletir esse modelo de pensar a pesquisa.
e ele é o modelo ideal do mestrado profissional. A abordagem do artigo tecnológico é totalmente diferente da abordagem do artigo acadêmico, que é o reflexo da argumentação, da disputa pelo argumento, da aplicação das fontes primárias e secundárias do direito, e se bobear quase não faz diferença de uma petição. E não é isso. Para nós, o artigo tecnológico, ele é tecnológico porque não é voltado para a tecnologia, ele é voltado para o sentido da técnica, né? Então, ele é tecnológico porque ele vai trabalhar a ciência da técnica, não a ciência da tecnologia, tá? Então, essa nomenclatura, ela tem que ficar clara. Por quê? Porque são artigos voltados para um aprimoramento técnico, não para o aprimoramento acadêmico. Faz toda a diferença. E isso significa que o mesmo modelo mental, eu faço a revisão teórica, mas essa revisão teórica, primeiro, ela me dá a realidade do problema e ela me ajuda a construir esse artefato que me leva à solução, ok? Então, olha lá, então a abordagem é diferente. O artigo tecnológico, ele é voltado para uma abordagem técnica. O artigo acadêmico é voltado para uma abordagem de discussão na academia. E o tecnológico continua para a sociedade. Ele vai além da academia. Então, olha lá, a produção com ênfase acadêmica tem abordagem predominante na compreensão, descrição, explicação, em alguns casos até a predição de fenômenos. Na produção com ênfase profissional, deve ter abordagem predominante na solução de problemas. E por isso a sua audiência é formada por professores, pesquisadores, praticantes e gestores. Então, dá outra dimensão para a realidade na produção científica. O foco do artigo tecnológico, ele é na inovação, então, novas soluções para novos problemas. Por isso que hoje a gente fala muito de inovação jurídica, né? Mas o que é inovação jurídica? A inovação jurídica não é pegar o que é velho e colocar roupa nova e falar que aquilo é inovação jurídica. A inovação jurídica é novas construções jurídicas para cenários novos. Como que eu vou resolver o problema da realidade, por exemplo, emergente e fenomenológica dos impactos da tecnologia na sociedade? Esse é um cenário totalmente novo. E a resposta do direito tem que ser nova. A inovação jurídica tem a ver com os fatos novos da sociedade, não necessariamente com o refazimento do que já foi feito. É claro que às vezes a gente precisa do que já foi feito para conseguir nos apoiar para construir algo novo. Perfeito. Mas o que não dá é para eu dizer que para esse fenômeno novo eu vou aplicar ipsis literis o que já tem construído. Por quê? Porque provavelmente não vai dar certo. Né? Quando eu estava falando para vocês no começo que o sujeito de direito robótico, que é o humanoide em escala neural de singularidade, ele é praticamente uma pessoa. Mas que pessoa é essa? Que pode ser sujeito de direitos, a exemplo simbólico da robossofia. Eu consigo aplicar todas as regras humanas para esse robô? É o que eu estava falando agora há pouco. Ele vai ter carteira de trabalho, ele vai ter PIS, ele vai ter INSS, ele vai ter horário de trabalho. Como eu vou conseguir aplicar essas regras humanas para esse novo sujeito de direitos? Isso daria para fazer todo esse debate nesse foco da inovação jurídica. Foco na melhoria também é uma questão desses artigos, que é o autor desenvolver novas soluções também para problemas conhecidos e mal resolvidos, por exemplo. E o foco na extrapolação. O autor, além dele estender a solução conhecida,
ele pega essa solução e coloca ela para resolver outros problemas novos. Então, tem todos esses aspectos que podem ser tratados na metodologia de um artigo tecnológico que não está relacionado à tecnologia, mas sim a artigo técnico que desenvolve artefatos técnicos. Há uns dias atrás eu estive num congresso também internacional e eu falei, a minha apresentação foi justamente um questionamento sobre o artigo 4º da LINDB para eventos tecnológicos. E eu fiz, na conferência, eu apresentei uma proposta de um parágrafo único dentro do artigo 4º. E essa conferência virou um artigo tecnológico. Ou seja, por quê? Porque eu estou desenvolvendo uma técnica jurídica para responder a um problema, um gap de regulamentação nas novas tecnologias. Então, todo o meu processo mental foi técnico, não foi acadêmico. Então, aí faz toda a diferença. Por quê? Porque eu consegui resolver um problema da realidade nova, muito embora que ainda não foi testado, mas tem uma proposta de solução inovadora no sentido jurídico, tá? E o mapa mental, então, desse artigo é, claro, a introdução, e aí a introdução vai trabalhar com o problema, mapeamento do problema e descrição do método. Incluir esse texto, situação, problema, oportunidade de resolver. Depois, esse mapa mental é descrever sinteticamente os procedimentos que foram feitos para levantamento dos dados do problema e da solução. E aí apresentar, então, esse artigo em um texto. A gente, claro, o artigo é texto, analisando, então, essa situação, problema, discutindo, então, a solução. Então, o mapa mental é esse que eu estou conversando com vocês aqui desde o começo, né? E aí, no artigo, ele ficaria com a posição invertida em relação ao acadêmico. Então, eu tenho o resumo e as palavras-chave, eu tenho a introdução, daí eu tenho a fundamentação teórica, que é onde eu discuto toda a questão de fundamentação teórica do que existe, do que não existe, se existe, como eu posso fazer para melhorar, como eu posso fazer para avançar, o que tem de teoria está aqui, o que tem de fundamentação está aqui. Então, tudo isso entra na fundamentação teórica, base de dados, base de indicadores, mas depois eu vou para a metodologia e eu vou ter que descrever efetivamente como foi o método que eu percorri para chegar naquela fundamentação teórica que ficou para cima. Porque lá na fundamentação teórica, eu já apresento os resultados. Então, eu apresento o contexto, o problema, o que tem sobre o problema tratado, e o que a pesquisa contribui e como ela resolve a parte do problema que eu diagnostiquei. Tudo isso fica na fundamentação teórica. Só que aí, para a minha pesquisa ter credibilidade, a minha entrega ter confiança, eu tenho que descrever exatamente qual foi o método que eu apliquei. Então, eu vou ter que contar todo esse percurso para chegar no resultado que eu estou apresentando. E essa descrição do método passa a confiança da pesquisa e a credibilidade. Então, aí eu preenchi 100% dos requisitos de um mestrado profissional, tá? E aí vem as considerações finais e a lista de referências. Então, a estrutura de um artigo tecnológico, ela é assim. Ela não tem muito, ela faz, mas faz na menor potência, os processos de descrição do objeto, descrição do problema, é menor do que no artigo acadêmico, que ele é mais voltado para a descrição do objeto do que o artigo tecnológico, que é o mapeamento do problema. Ok? Era isso que eu tinha para falar rapidamente para vocês. Aqui eu deixei para vocês algumas listas de referências sobre essa conversa. E desejando, então, um obrigado.
Muito obrigado, professor. Estava muito interessante. Está completamente diferente que quando eu fiz o mestrado. Mas vai ser útil. Eu vou dar uma aprofundada aqui para, E eventualmente, algum artigo que eu vou fazer. fez sentido Muito para ti, obrigado. Paulo? Fez sentido? Sim, não, faz sentido, mas é que quando eu fiz o mestrado, o tipo de dissertação e de artigo que se fazia era um pouco diferente mesmo. Sim. Mas tu Mudou, sabes que em pouco tempo mudou bastante. sim, mas tu sabes que os programas de mestrado profissional, eles ainda estão consolidando os métodos, porque é uma Uhum. área nova. Então, Nova, sem dúvida. de desenvolvimento técnico científico, né? Então, esse processo de fazer diferente ao longo do tempo, ele vem se construindo cada vez mais, mas vem se consolidando nesse sentido que eu coloquei para vocês aqui na oficina. Mas faz todo sentido isso aqui. Faz Sim, todo né? sentido. Faz todo Muito sentido. bom. Muito E, obrigado. e sabe, Paulo, a gente trouxe para o Congresso o professor Mário Engler da FGV. Esse eu assisti ontem. Ah, então o senhor viu ele falando que lá na FGV eles já estão adotando o trabalho de conclusão de curso em até Aham. 50 páginas, É, justamente para ter é. o rigor científico que nós estamos conversando Eu, aqui. eu fui obrigado a fazer mais de 100. Pois é, pois é. E aí a gente tá, então a gente trouxe o professor E Engler não para conclui nada. não concluir nada. Não pode concluir nada. Se concluir, fall Isso, penalty. Né? isso. Era assim. É isso mesmo. Então a gente precisa mudar o drive, né? É verdade. É verdade. Não, achei muito esclarecedor, muito interessante. Muito bom mesmo. Que Isso bom é muito útil para mim. que tu aprovastes, então. É, Então gostei. é isso, meus queridos. E Tá aí, bom. assim, eu estou à disposição, se quiserem, eu posso até deixar aqui no chat para vocês, Paulo, se tu tiveres interesse, eu vou colocar aqui no Uhum. chat para vocês um artigo muito simples, singelo, com uma importância magnífica sobre o artigo tecnológico para vocês terem um pouco uma leitura breve assim de um pesquisador na área de gestão e negócios falando sobre o artigo tecnológico. Interessa para vocês? Sim, claro. Vou compartilhar com vocês aqui. E aqui no nosso programa, eu é que venho puxando essa frente desse formato Uhum. novo, eu tenho disciplina com isso, tenho orientação nisso, eu tenho enfrentado mais esse desafio para consolidar aqui uma mudança significativa. Ó, coloquei ali no Muito bom. chat. Falha ao enviar, deixa eu ver. Ainda não entrou. Ainda está com uma falhinha, um delay aqui. Ele está falando aqui, as pessoas fora da tua organização não têm acesso a este artigo. Ah, eu acho que foi. Vê se tu enxerga. Não, acho que foi aqui. Conseguiu Deixa eu pegar? abrir aqui. Tá. Sim, sim. Não, tem que entrar na conta. Isso. Por isso que eu disse que tu estava para mim aparecendo não verificado. É. Eu já tive, já saí, então não tem mais.
Então é isso, eu vou encerrar a nossa gravação aqui, porque ficou registrado esse encontro.